Hoje, em Discípulos da Bíblia, vamos explorar histórias inspiradoras de fé e coragem. Não a coragem de um instante, mas aquela que permanece, atravessa o tempo, rompe limites e desafia expectativas. A coragem que transforma salas silenciosas em lugares de decisão e olha para o impossível dizendo: eu confio. A Bíblia, esse livro repleto de relatos poderosos, está cheia de jovens cujas vidas foram um testemunho de bravura, santidade e propósito. Jovens que não apenas enfrentaram pressões, mas as superaram, alterando o curso de histórias, de famílias e de nações. Eles se levantaram diante da tentação, da perseguição e até da morte, movidos por uma fé que não podia ser abalada. Mas quem foram esses jovens? O que havia em comum entre eles? E o que você pode aprender hoje com decisões tomadas há séculos, decisões que continuam ecoando porque nasceram de um coração inteiro diante de Deus? Nas próximas cenas, você vai ver como 5 jovens, aparentemente comuns, responderam ao chamado divino com disciplina, coragem e fidelidade. Jovens que disseram sim quando o mundo esperava um não, que escolheram obedecer no secreto para permanecer em pé quando tudo ao redor desabava. Talvez você descubra ao longo do vídeo que a sua história está mais próxima das deles do que imagina. Agora vamos preparar o terreno. Pense em dias normais, trabalho, estudos, tarefas de casa, responsabilidades que se repetem. Foi nesse contexto comum que decisões firmes nasceram. Não houve plateia, não houve anúncio. Houve convicção. Quando chegaram a tentação, a injustiça, a pressão, a resposta já estava construída, tijolo por tijolo, nas escolhas silenciosas de cada dia. Em alguns momentos, parecia que seria mais fácil ceder. Aceitar o convite que todo mundo aceita, seguir o fluxo que ninguém questiona, calar quando a verdade incomoda. Mas esses jovens escolheram outra rota. Eles mantiveram aquilo que sabiam ser certo, mesmo quando isso parecia custar amizade, reputação, oportunidade. Pagaram o preço e permaneceram em pé. Houve noites difíceis, houve medo, houve dúvida, mas também houve algo que não quebrou, um compromisso simples e consistente com Deus. Sem discurso longo, sem aparência religiosa, apenas uma decisão repetida. Hoje, de novo, eu fico do lado daquilo que é correto. Talvez esse seja o ponto de encontro entre a história deles e a sua. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre dar a resposta certa na hora certa. Quando ninguém está olhando, quando todo mundo faz o contrário, quando parece que não vai mudar nada, e ainda assim muda. Nos próximos minutos, você vai perceber um padrão. A coragem bíblica não começa no palco, começa no quarto fechado, na consciência em paz, na decisão que ninguém aplaude. É isso que prepara alguém para suportar o que vem depois. Você está no Discípulos da Bíblia. Aqui a palavra é contada com ritmo, suspense na medida e aplicação prática. Toda semana, um novo episódio para entender o texto e viver a verdade no dia a dia. Se esse conteúdo conversa com você, inscreva-se e ative o sininho para receber os próximos vídeos, sem promessas vazias. Só as Escrituras ganhando vida na sua rotina. A partir de agora, a contagem começa. 5 histórias, 5 decisões, 5 lições para a sua semana. Prepare-se para reconhecer, passo a passo, onde a sua coragem precisa acordar. Em quinto lugar, Timóteo, o jovem que virou referência. Timóteo aparece pela primeira vez na Bíblia em Listra, uma cidade da região da atual Turquia, Atos 16:1. Ele cresceu numa casa dividida entre culturas, mãe e avó judias e tementes a Deus, Eunice e Lloyd, e pai grego, não judeu. Desde cedo, a mãe e a avó ensinaram as Escrituras a Timóteo. Esse detalhe importa. Quando Paulo chega à cidade, Timóteo já tem boa reputação entre os cristãos locais. Ou seja, ele não começa do zero. Ele já vive uma fé simples e consistente.
Paulo, em sua segunda viagem missionária, percebe o potencial do rapaz e o convida para viajar com ele. Para facilitar a pregação entre judeus, Paulo circuncida Timóteo, uma decisão prática não para salvar, mas para remover barreiras culturais. A partir daí, Timóteo entra numa escola sem paredes, a estrada. Ele aprende vendo Paulo pregar, plantar igrejas, resolver conflitos, consolar perseguidos e corrigir erros. Ao longo dos anos, Timóteo vira o tipo de cooperador que Paulo confia para missões difíceis. Exemplo, quando a igreja de Tessalônica sofre pressão e dúvidas, Paulo envia Timóteo para fortalecer os irmãos e checar como eles estão. Timóteo vai, anima a comunidade e traz notícias de volta. O relatório dele é tão importante que ajuda a moldar a primeira carta aos Tessalonicenses. Mais adiante, já com mais experiência, Paulo deixa Timóteo em Éfeso, uma cidade grande, estratégica e turbulenta, para pastorear e combater falsos ensinamentos. É aqui que entendemos o desafio Timóteo. Ele é jovem para o padrão da época. Alguns o subestimam. A igreja tem gente influente, há disputas por poder e doutrinas distorcidas circulando. Como liderar assim? Paulo escreveu 1 e 2 Timóteo para orientar o jovem líder em Éfeso. A ordem central era: não imponha respeito no grito, seja o exemplo, no falar, no modo de viver, no amor, na fé e na pureza. Diante de discussões inúteis, permaneça na sã doutrina e traga paz sem ceder à verdade. Mesmo sendo sensível e, ao que tudo indica, com saúde frágil, Timóteo devia lembrar: Deus nos deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Em quarto lugar, Daniel e amigos, fidelidade em território hostil. Daniel foi levado jovem para a Babilônia, exílio. Lá, tudo empurrava para a assimilação: língua, estudos e até comida do palácio. Logo no início, Daniel decidiu no coração não se contaminar. Em vez de rebeldia barulhenta, ele procurou o responsável e propôs um teste com uma dieta diferente. Deus honrou. Ao final, estavam melhores que os demais. Anos depois, 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, recusaram-se a adorar a imagem do rei. Foram lançados na fornalha, mas saíram ilesos. A frase deles resume a fé madura: Deus pode nos livrar, mas se não, não nos curvaremos. Mais tarde, um decreto proibiu oração a qualquer outro que não fosse o rei. Daniel não mudou a rotina. Abriu as janelas e orou, como sempre fazia. Foi parar na cova dos leões. Deus fechou as bocas e o livrou. Ponto de fé. Com Daniel, aprendemos 3 movimentos que andam juntos. Primeiro, decidir antes da pressão. Decidiu no coração. Em segundo, manter hábitos santos quando ninguém vê. Oração constante. Em terceiro, ser leal mesmo quando custa. Se não, ainda assim. Essa combinação sustenta qualquer pessoa em terreno contrário. Em terceiro lugar, Josias. Quando a palavra volta para o centro, Josias virou rei com 8 anos. Aos 16, começou a buscar a Deus. Aos 20, derrubou ídolos por todo o reino. O ponto de virada veio quando os sacerdotes encontraram o livro da lei esquecido no templo. Ao ouvir a leitura, Josias rasgou as vestes, entendeu que o povo estava fora da vontade de Deus. Ele não fez um discurso e parou. Agiu. Removeu altares idólatras, purificou cidades, restaurou o templo e recolocou a Páscoa no centro, como não se via desde os dias dos juízes. Sua reforma não foi de fachada, foi arrependimento prático, guiado pela Escritura. Ponto de fé. Josias mostra que avivamento real começa na palavra. Ouve-se o que Deus disse, sente-se o peso, age-se na direção certa. Palavra no topo, coração quebrantado e mudanças concretas. É assim que vida e ambiente são reformados. Em segundo lugar, Davi.
O secreto que sustenta a coragem pública. Antes do trono, Davi era pastor. Sozinho nos campos, enfrentou leão e urso e guardou isso como memória de livramento. Quando Golias afrontou Israel, Davi não foi movido por orgulho, mas por zelo por Deus. Recusou a armadura de Saul. Não era a dele. Pegou 5 pedras e correu na direção do gigante, declarando confiança no nome do Senhor. A pedra acertou, o gigante caiu. A glória não foi da técnica, foi de Deus. Depois, Davi mostrou outro tipo de coragem. Esperar o tempo de Deus. Mesmo perseguido por Saul, não tocou no rei para acelerar a promessa. Quando errou, como com Batseba, se arrependeu de verdade e voltou para Deus. Ponto de fé. Em Davi, vemos que o secreto treina o público. Quem cultiva fé quando ninguém vê, consegue enfrentar gigantes quando todos olham. Mas, coragem bíblica também é esperar o tempo de Deus e se arrepender quando falha. Isso mantém o coração alinhado. Em primeiríssimo lugar, Maria. Quando o sim sustentou toda a caminhada, Maria vivia em Nazaré, na Galileia. O anjo Gabriel aparece e anuncia: ela seria mãe do Messias. Maria questiona como isso aconteceria, pois é virgem. O anjo explica que será obra do Espírito Santo e afirma: para Deus, nada é impossível. A decisão tinha custo social real. Suspeita, comentários, possível rejeição. Mesmo assim, Maria responde: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Depois desse sim, visita Isabel, que confirma sua fé. Bem-aventurada a que creu. Vive o nascimento em Belém, a fuga para o Egito e o retorno a Nazaré. Guarda e reflete no coração os acontecimentos ligados a Jesus. No início do ministério em Caná, aponta para o Filho: fazei tudo o que ele vos disser. No momento mais escuro, permanece aos pés da cruz. Após a ressurreição, está em oração com os discípulos. Linha clara: o sim inicial vira postura de vida. Não foi um ato isolado, foi obediência contínua nas alegrias, nas fugas, nas esperas e na dor. Ponto de fé, o coração da história. A fé de Maria é disponibilidade obediente. Ela aceita a vontade de Deus antes de ver o final. Confia no caráter de Deus quando não tem todas as respostas e mantém o sim ao longo dos anos. Esses jovens não esperaram ficar prontos para obedecer. Obedeceram e foram preparados no caminho. Esses jovens não negociaram o essencial quando a pressão apertou. Firmaram o pé onde todo mundo escorregava. Esses jovens não precisaram de palco para ter autoridade. Viveram o que pregavam quando ninguém via. Esses jovens não confundiram aplauso com propósito. Preferiram a vontade de Deus ao conforto do momento. Esses jovens não trataram a fé como discurso. Transformaram fé em decisão diária. Quando os nomes aparecem, o padrão fica claro. Timóteo mostra exemplo constante antes de qualquer título. Daniel e amigos mostram fidelidade contínua em terreno hostil. Josias mostra arrependimento prático que reforma vida e ambiente. Davi mostra secreto bem vivido que vence no público. E Maria, no topo, mostra que um sim obediente pode sustentar toda a caminhada. Esses jovens escolheram caráter antes de visibilidade, verdade antes de vantagem, oração antes de opinião. E porque disseram sim no dia comum, Deus fez extraordinário no dia decisivo. Se este vídeo falou com você, curta, compartilhe e inscreva-se no Discípulos da Bíblia. Comenta: eu digo sim. E se quiser continuação, escreva: quero parte 2.